Boa tarde, meu nome é Felipe Marlon, eu sou aluno do 7º período do curso de Engenharia de Produção. Vou apresentar aqui um dos capítulos mais importantes do livro do Fogliatti, o de manutenção industrial, que é o estimador de máximo verossimilhança da disciplina de Introdução à Confiabilidade. É importante salientar as especificações puramente estatísticas do estimador de máxima verossimilhança, pois é baseada em axiomas estatísticos, né? Primeiramente, se a gente for parar para pensar sobre as tendências de limite central, a gente consegue entender que todo passo natural ele vai regredir à média, né? Ela vai ter um termo de regressão à média. E essa média, ela deve ser descrita e deve ser comparável da melhor forma possível dentro de qualquer aspecto que tenha a mesma distribuição de probabilidades e variáveis. Por exemplo, a média da população, a média de altura da população brasileira, ela tem que ser muito próxima à média de altura de qualquer país do mundo e da própria média de altura da população em geral. Se na sua casa tiver pelo menos 5 pessoas e a média de altura delas, se você tirar a média de altura delas, vai estar muito próxima com a média da altura populacional. Então tudo tem uma espécie de regressão à média. Então é visto também que se 2 casais altos terem um filho, a probabilidade desse filho ser muito mais baixo do que os pais é muito grande, porque vai ter um retorno à média. E do contrário também vale. Essa questão de regressão à média e dos limites de centralidade das distribuições, né, tanto probabilidade, elas remetem a estimadores em que eu maximize os parâmetros dessas distribuições a ponto que eu consiga verificar, através desse estimador, eu consiga verificar praticamente a média de qualquer tipo de distribuição que eu necessite. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber a média do peso dos moradores do Vietnã. Por questões de custo, distância geográfica ou outras limitações me impedem de ir lá e fazer essa medição. Contudo, não me impede de desenvolver estimadores que me retornem a média do peso dessa população. E a gente sabe que nas distribuições de falha em confiabilidade, né? As distribuições de falhas da confiabilidade, ela vai ser distribuída em termos de falha por tempo, né? E essas distribuições, elas vão ser seguidas de 3 parâmetros importantes, que vão ser o parâmetro de escala, de forma e o parâmetro de localização. Onde um vai me retornar, onde 2 vão me retornar questões como achatamento da curva ou a forma larga da curva, e o de localização vai me retornar o ponto do tempo, né, onde está essa distribuição. E a gente sabe que dentro da confiabilidade a gente vai ter censuras que vão ser falhas que não pertencem a nenhum tempo. Eles não estão atrelados a nenhum tempo, e essas censuras são várias. E uma forma da gente trabalhar com as censuras é fazendo essa estimativa, estimando a verossimilhança, né? Uma forma da gente trabalhar com essas censuras. E é isso que a gente vai ver agora. Aqui tem um exemplo de uma distribuição binomial. Suponha que uma urna contém bolas pretas e brancas e que a razão entre elas é 3/1.
mas não sabemos se há mais bolas pretas ou brancas. Assim, a probabilidade de tirar uma bola preta é 1/4 ou 3/4. Se n bolas são retiradas de 1 a 1, né, por reposição, a distribuição de x número de bolas pretas é dada pela distribuição binomial. Distribuição binomial dada aí. É importante que a gente entenda principalmente as distribuições que são dadas nas distribuições de falha, que geralmente são binomial, normal, variable, muito usada, log normal, e a distribuição exponencial, que também é muito usada. Todos trabalham no mesmo parâmetro. Os mesmos parâmetros, no caso. É uma amostra de 3 bolas, n igual a 3 com reposição. Ou seja, né? A bola que a gente retira, a gente coloca de volta na urna. E tentar estimar o parâmetro desconhecido P da distribuição. E é isso que a gente vai fazer. Nesse exemplo básico, a gente vai tentar estimar o parâmetro P em relação à variável aleatória x. É praticamente o que a gente vai fazer nas distribuições de confiabilidade, só que um pouco mais complexo, eu vou explicar mais lá na frente. E encontramos x igual a 0 e uma amostra de 3. A estimativa de 0,25 para P deve ser preferida sobre 0,75, porque a probabilidade de 27/64 é maior que 1/64. Isto é, porque uma amostra de x igual a 0 é mais verossímil, no sentido de ter mais probabilidade de ter surgido de uma população P 1/4 do que com uma P 3/4. Essa questão do verossímil, o que é verossemelhança? Verossemelhança é o que é mais semelhante, o que é mais parecido, o que é mais provável. É literalmente isso. Então a gente vai estimar um parâmetro que seja mais provável, ou seja, que maximize a função a partir dos parâmetros de escala, de forma e de localização. Então é essa tentativa que a gente vai fazer para definir e estimar esses valores. Então o estimador deve selecionar cada possível x e o valor de P, dito de tal forma que P e o valor da alternativa de P seja maior, ou seja, que seja o ponto de máximo da função. Geralmente, ou máximo local ou máximo global. Vamos partir para os passos de resolução do problema. No próximo vídeo eu vou resolver algumas questões do Fogliatti e a gente vai conseguir entender perfeitamente como funciona essa estimativa na prática. É uma questão muito prática, muito mais prática do que teórica. Mas todos os exercícios, tudo vai depender desses passos que eu vou mostrar a seguir. A gente vai definir dentro de uma função, pode ser qualquer uma, binomial, exponencial, qualquer coisa. A gente vai definir um θ. Esse θ geralmente ele vai ser o parâmetro de probabilidade. Então a gente vai ter uma função de θ para uma variável aleatória x. E esse θ, ele vai ser um produtório dessas variáveis aleatórias que compõem a nossa distribuição, ou seja, de x1 até xn. Então a nossa função ela vai ser um θ que vai variar com a multiplicação deste x1 até xn. Ou seja, o primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer o lagrangiano. É pegar uma função, seja essa, que é uma função exponencial. A gente vai fazer um produtório de n de igual a 1 até n dessa função, distribuição, substituindo o parâmetro que não seja a variável aleatória dentro da função. Então aqui é um exemplo de função exponencial. A função exponencial é dada por lambda vezes e elevado a menos lambda i, né? No caso yi. Trabalhando essa série, eu vou mostrar passo a passo como a gente trabalha essa série. Vai me retornar esse valor aqui. O θ elevado a n, exponencial de menos n, yθ. Eu vou mostrar especificamente isso na etapa de exercícios, mas o primeiro passo é escrever a função de verossemelhança, ou seja, você fazer o lagrangiano, colocar em produtório a função de distribuição. Geralmente essa função de distribuição ela é dada na prova. Então, não é algo que você vai ter que supor. Ele vai dar a função e você vai trabalhar, você vai colocar em termos lagrangianos.
Feito isso, vai lhe retornar uma série e essa série vai te retornar outras séries, como somatórios ou produtórios, mas principalmente um parâmetro N. Esse parâmetro N é sim o N da fórmula da média, é o N amostras, é o número das amostras. Vocês vão ver isso mais lá na frente e lá nos exercícios. O segundo passo é colocar essa função que a gente fez de verossimilhança em termos de logaritmo natural. Então é o ln do L de θ. Por que a gente faz em logaritmo natural? Porque o logaritmo natural ele vai simplificar essa função, porque a gente vai ter que derivar. Então, o terceiro passo, a gente vai fazer uma derivada parcial daquela função em relação a θ. Ou seja, a gente meio que vai pegar um máximo. Aí não sabe se é o máximo local ou máximo global. É no mínimo o máximo local. Pegando essa função, a gente só iguala essa função a zero e resolve essa função para θ. A gente isola θ e a gente acha a função de verossimilhança, que no caso aqui é 1 sobre θ. Ou 1 sobre y barra, que é a média. Ou seja, vai ser 1 sobre o somatório do yi dividido por n. Eu poderia chamar como n e y barra também, estaria certo. Ou seja, o nosso estimador vai ser o inverso da média. E com esse estimador a gente consegue, a partir de um determinado conjunto de dados, estimar qual vai ser, a partir dessa distribuição, qual vai ser os dados, mesmo que a gente tenha censura. Então, sem eu precisar medir aqueles dados que se perderam no tempo através da censura, eu consigo estimá-los através desse parâmetro θ. E essa é a intenção, nesse caso, da verossimilhança, máxima verossimilhança. Obrigado. Esse foi o vídeo teórico. O vídeo prático, a gente vai resolver algumas questões do livro do Fogliatti. Eu vou ser bem detalhista na questão dos exercícios, então provavelmente vai ser um vídeo longo. E nos vemos lá.